Olá, pessoal. Eu sou o professor Álvaro Queiroz. Sejam bem-vindos a este meu canal aqui no YouTube. Nós estamos nessa série, de vídeos falando sobre a filosofia grega, a filosofia da Grécia Antiga, e estamos no período socrático, chamado também de período clássico. Estamos estudando o terceiro grande pensador deste período, que foi o grande, o genial Aristóteles. No vídeo anterior, nós falamos sobre a vida de Aristóteles, natural de Estagira, filho do médico Nicômaco, da corte da Macedônia, e que fundou foi discípulo de Platão, Academia de Platão, e que depois fundou a sua própria escola em Atenas, chamada de Liceu. Nós falamos também, no vídeo anterior, sobre a lógica, que foi a grande contribuição de Aristóteles, a criação de Aristóteles, as leis do raciocínio, do pensamento, as regras do pensamento para ser utilizadas pela metodologia científica. Hoje, na sequência, nós vamos falar sobre outras teorias de Aristóteles. Começando pela teoria do ato e potência, que é uma das teorias mais importantes da metafísica aristotélica. Ato e potência. Ato é a atualidade do ser. É aquilo que é uma realidade. E potência é a capacidade de mudar, ou seja, a possibilidade de transformação e de mudança dessa realidade ou desse ser. Então, por exemplo, a gente pode pensar em uma árvore, né? Um grande tronco de uma árvore. Em ato, na atualidade, é apenas um tronco de árvore. Em potência, aquilo pode vir a ser uma grande mesa, um birô, uma cadeira, não é? Então, vejam, Aristóteles elaborou essa teoria para tentar explicar a mudança, a transformação ou a passagem de uma realidade para outra. De acordo com Aristóteles, quando aquele tronco de árvore se transforma numa cadeira, aconteceu a passagem de uma potência para o ato, ou o que ele chamava atualização de uma potência, ou seja, a possibilidade de mudança aconteceu. É a teoria da potência e ato. Toda mudança, na visão de Aristóteles, é a atualização de uma potência, de uma possibilidade. Tudo pode mudar, tudo pode se transformar de acordo com Aristóteles. Então, essa possibilidade de mudança é a potência. Quando essa potência se torna ato, se torna uma realidade, aconteceu uma mudança ou uma transformação no ser, na realidade. Veja como Aristóteles foi grande na sua tentativa de elucidar esse grande problema, essa grande discussão da sua época, que era a mudança dos seres. Será que a realidade muda ou é imutável? E Aristóteles defende a mudança, né? A possibilidade de mutabilidade, de mudança, de transformação de toda a realidade ou de todo e qualquer ser, através da teoria do ato e potência. Outra teoria nessa mesma linha, mas no campo das ciências naturais, das ciências físicas, né, da biologia, etc., é a teoria da matéria e forma. De acordo com Aristóteles, todo ser existente, tudo que existe, toda a realidade em nossa volta, é constituída de matéria e forma. A matéria é a própria substância de que é feita a realidade, de que é feito o ser. E a forma é
a estrutura física, que é aquela realidade que aquele ser assume. Por exemplo, uma cadeira. A cadeira, ela é feita de uma determinada matéria, vamos supor madeira. Então, a matéria daquela realidade chamada cadeira, daquele ser chamado cadeira, é a madeira. Essa é a matéria. E a forma que toda cadeira possui, que seria um assento, um encosto e um pedestal. Né? Às vezes tem 4 pernas, né? Às vezes é um pedestal só, mas é a forma do ser cadeira, a forma da realidade chamada cadeira. Essa é a teoria de Aristóteles, chamada teoria da matéria e forma. Tudo que existe em nossa volta, na realidade, possui matéria e forma, ou seja, é constituído por uma determinada matéria, uma determinada substância, pode ser madeira, ferro, bronze, aço, vidro, e assume uma forma, né, que é exatamente a estrutura circunstancial de toda a realidade, de todo ser existente. É a teoria matéria e forma de Aristóteles. Outra contribuição que Aristóteles deu foi no campo da psicologia. Aristóteles tem uma teoria própria sobre a psique humana. É uma contribuição dele para a ciência psicológica. Aristóteles elaborou a teoria das funções da psique humana. Ele entende que a nossa psique, a psique humana, desempenha 3 funções bem específicas. A função vegetativa, a função sensitiva e a função intelectiva. São as 3 funções da alma ou da psique humana. A função vegetativa diz respeito à nossa nutrição, à nossa reprodução, a nossa sexualidade, não é? A nossa alimentação, etc. Essa é a função vegetativa da psique, comum a todos os seres vivos, porque na visão de Aristóteles, todo ser vivo é dotado de alma, de psique, animação, é um ser animado, ou seja, dotado de ânima, de alma. Então, todo ser vivo tem alma. Pelo menos a alma vegetativa, a função vegetativa. Alimentar-se, crescer, reproduzir-se, etc. A segunda função é a função sensitiva. Essa função diz respeito a toda a sensibilidade humana. Tudo que nós sentimos, nossos sentimentos, nossas emoções, mas também tem a ver com o conhecimento sensível, o conhecimento experimental, chamado de empírico, aquele conhecimento que se realiza por meio da nossa experiência, através dos sentidos, visão, audição, tato, né? Olfato, paladar, etc. Então, através dos nossos 5 sentidos, da nossa percepção sensorial, nós realizamos o conhecimento sensível. É a nossa função sensitiva da psique. Além, é claro, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. E, finalmente, a função intelectiva. A função intelectiva é aquela que diz respeito ao intelecto, à razão. Somos seres racionais, inteligentes. Então, o conhecimento intelectivo, né, o raciocínio, o juízo, a proposição, o argumento, o raciocínio, tudo isso é função da parte intelectiva da nossa psique, né, da nossa alma. Então, são as 3 funções da alma, da psique humana. A função vegetativa, a sensitiva e a intelectiva.
Essa é a teoria de Aristóteles sobre a psique, sobre a alma humana. E para concluir a sua teoria política, Aristóteles desenvolveu na sua política um estudo sobre as formas de governo de um Estado, de uma polis, de uma cidade-estado, né? Então, para ele, existem dois tipos de formas de governo. Existem as formas lícitas e as formas ilícitas. Lícitas, chamadas também de justas, ilícitas de injustas. As formas lícitas são as três formas clássicas. Seriam a monarquia, aristocracia e democracia, também chamada de república ou coisa pública, tá certo? E as três formas ilícitas são aquelas que corrompem as formas lícitas. Por quê? A monarquia é o governo de uma pessoa só, né? Um rei, um monarca, que trabalha em vistas do bem coletivo, do bem comum. A aristocracia seria o governo de um grupo, a aristoi, que visa o bem comum de toda a sociedade. E a democracia, a república, seria o governo do povo em benefício, em prol do próprio povo daquela sociedade. Não é? Então, essas formas são corrompidas pelas três formas ilícitas ou injustas, que seriam a corrupção da monarquia, que é a tirania. O tirano é um governante que governa sozinho, visando o seu interesse pessoal. A corrupção da aristocracia é a oligarquia, que seria um grupo que se estabelece no poder para governar, visando o seu benefício próprio, o seu bem próprio, né? O bem do grupo apenas, e não de toda a sociedade. E, finalmente, a corrupção da democracia seria a demagogia, seria o governo daqueles que se dizem representantes do povo, mas que, na verdade, representam os seus próprios interesses mesquinhos e pessoais. Esse é o Aristóteles. Como é grande, né? O Aristóteles. Que homem, que pensador fantástico foi o Aristóteles. Foi e é, porque até hoje as suas ideias e teorias se perenizaram através do tempo e chegaram até nós. Influenciam até hoje todo o campo do conhecimento, conhecimento científico e conhecimento filosófico, e eu diria até o conhecimento teológico. Então, espero que vocês tenham gostado e que tenham aprendido alguma coisa sobre este gênio espetacular do pensamento da história humana, que foi Aristóteles. Se gostaram, deixem o seu like. Não deixem de também fazer um comentáriozinho, né? Comentem, digam alguma coisa, o que acharam. Podem dar sugestões também, né? Façam um comentário e divulguem o nosso canal, para que mais pessoas possam enriquecer o seu cabedal de conhecimentos filosóficos e históricos. Muito obrigado e até um próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.